ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Amém. Alguém sabe responder quem é ele? Jesus? A resposta é unânime? Esse alguém é Jesus, né? Aquele eunuco da reina de Candace não sabia quem era, e Filipe, cheio do Espírito Santo, foi preciso dizer para ele quem era esse que levou sobre si o nosso sofrimento, que como ovelha muda não abriu a sua boca. E nós hoje, com toda a convicção, já sabemos quem é, que é o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Essa é a sua obra vicária. Ele tomou o nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar. A culpa que era nossa, ele levou sobre si, e o castigo que era para ser nosso, ele tomou sobre si, né? E hoje nós somos salvos por causa dessa obra de Jesus Cristo. Hoje é noite de Santa Ceia, e por isso esse texto é muito importante, pertinente para nós, nessa noite, para a nossa meditação. Vamos agradecer ao Senhor por esta obra gloriosa. Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus, o Teu Filho, aqui estamos reunidos, ó Pai. Ele que é o Teu Cordeiro Santo, maravilhoso, imaculado, que se entregou na cruz do Calvário por nós, para a nossa salvação, pela nossa redenção. Só estamos aqui, ó Pai, por causa do Senhor Jesus Cristo. Só podemos, ó Deus, te louvar e termos convicção, ó Pai, que o Senhor está recebendo o nosso culto. Ó Pai amado, termos convicção da Tua santa presença em nosso meio e em nós, por causa, ó meu Deus amado, desta obra gloriosa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai, porque cremos na obra de Jesus Cristo. Estamos aqui, ó Pai, porque temos a esperança de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar, ó Pai amado. E por causa dessa obra gloriosa, um dia poderemos Te conhecer, Senhor amado. Estaremos em Tua presença eternamente naquele dia, ó Pai Santo e Eterno. E por isso nós Te agradecemos por esta obra de Jesus Cristo. Nós Te damos graça, ó Deus amado, porque o Senhor deu o Seu único Filho, ó Pai amado, para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Santo, nós Te agradecemos pela vida eterna que temos agora, pelo sangue de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, assumiu o nosso lugar e nos deu paz contigo, ó Pai. Por esta paz nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus Cristo. Vitória nessa noite. Venha louvar o Senhor, está com a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Deus, aleluia. Vai
Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito.
continuar. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Como nós estamos nesse momento de louvores, né? Vamos continuar louvando o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é uma ocasião especial para nós, que é a celebração da ceia, porque hoje nós vamos estar cumprindo, inclusive, um mandamento de Jesus Cristo. Quando ele diz para nós, fazer isso em memória de mim, é uma ordem, está no imperativo. Glória a Deus, aleluia. Que celebre esse momento em memória dele. Que faça isso se lembrando dele. E quando nós nos lembramos de Jesus nessa ocasião, é se lembrando justamente daquilo que ele fez, que foi lido aqui no capítulo 53 de Isaías, né? Que Deus, foi do agrado de Deus moê-lo, ou seja, feriu, fazendo passar por toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Porque desses ferimentos e toda essa tortura ao nós veio a redenção do sangue de Jesus Cristo para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Glória a Deus. Fazendo isso em memória dele, nós nos lembramos também dessa obra que ele realizou. Nós vamos cantar essa obra hoje à noite, hino de número 15 da harpa cristã. Glória a Deus. Hino de número 15 da nossa harpa. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar-nos ao pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia
Pelo sangue. 92. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pelo sangue. 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. Existia muito amor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Venha o bom pecador do Calvário. O Cordeiro divino padeceu na cruz do mal, oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesí, pelo sangue de Jesus no Calvário. Hino de número 545 da harpa. Glória, glória, glória. 545. Já sei. Aleluia, glória a Jesus. Número 545 da harpa. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados.
Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar orando a Deus, agradecendo por essa primeira parte do culto. As pilhas do microfone deu uma falhazinha, mas não impede da gente estar glorificando ao Senhor e agradecendo a Ele também. Na oportunidade, quero agradecer a Vitória pela presença dela com a gente. Venha mais vezes, Vitória. Viu? Sinta-se em casa, que é a casa do seu pai. Cresceu com a Vitória da Igual, nem reconheci. Eu lembro dela pequenininha, não tinha nisso, ela ainda assim, grandona, né? Jovem, pré-adolescente, adolescente, não sei. Mas vamos agradecer a Deus por esse primeiro período do culto. Os louvores que foram entoados aqui foram louvores abençoados, a parte da harpa, tudo a ver com o que vai ser ministrado nessa noite, que é a Santa Ceia do Senhor, sobre o poder do sangue de Jesus, o louvor número 192 que Deus trouxe aqui. E esse louvor também, que é muito importante, que é sobre também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele vive. Amém. Então vou estar agradecendo a Deus nesse primeiro período do culto e estarei também orando pelas pessoas que Deus tem direcionado para estar abençoando esta igreja, para manter essas portas abertas. E se vocês trouxeram alguma oferta para o Senhor, no momento da oração, pode estar trazendo também. Amém. Estarei orando. Vocês também colocam o coração de vocês diante do Senhor e vamos apresentar este culto ao Senhor Jesus. Bem as nossas mãos. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, ó Deus, por esse primeiro período do culto. Quero te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que aqui estão presentes. Quero colocar diante de ti, Senhor, cada vida, cada coração. Coloco diante de ti, Senhor, esse ministério, esta igreja, o pastor desta igreja. Ó Pai, o corpo da membresia desta igreja, aqui que faz presente eu, que faço parte, Mateus, Mônica, o Washington, Senhor, que eu posso considerar ovelha desta igreja, a irmã Deusa, ó Pai, nosso queridinho Levi, Caleb. Deus coloca diante de ti a vida do Josimar também, que não pôde estar aqui presente hoje, mas vai de contra ele nesse momento, fortalece o teu filho. Coloca diante de ti também a vida da Vitória, Senhor, abençoa, Pai, abençoa o lar dela, a família. Te agradecemos, Jesus, por esse primeiro período do culto. Eu sei que o Senhor se faz presente. Te dou graças, ó Pai, porque eu sei que o Senhor irá falar também através da Tua palavra, que será ministrada pelo Teu servo. Que os nossos corações venham sair daqui cheios de Ti, ó Pai. Cheios do Teu poder, cheios da Tua graça, da Tua misericórdia. E acima de tudo, que venhamos, ó Deus, refletir sobre o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Porque foi através desse sacrifício que nós encontramos a salvação para as nossas almas. Graças te dou, ó Pai, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória ao Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente, pela vida de Vitória, que Deus louvou o Senhor. Passou de mim, meu filho. Está maior que eu, fiquei impressionado. Glória a Deus, pela vida de Washington, Maneuza, Levi, Deus, você, Eliel, meu filho, Calebinho, Mônica, louvo a Deus pela vida de todos. Queridos, vamos dar continuidade hoje, até porque é pertinente, tem a ver com a Santa Ceia. Mateus capítulo 16, vamos dar continuação essa noite às exposições que temos feito em série, os Evangelhos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abram a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 21 até o versículo 23. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Logo após eu estarei ministrando a Santa Ceia do nosso Senhor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, Mateus capítulo 16, a partir do 21, amém? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, ou retira-te de diante de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui na pregação, na exposição, nosso professor Mateus fez na sexta-feira, sobre a confissão de Pedro. Jesus, primeiro, no início do capítulo, no início do capítulo 16, Jesus foi indagado. Na verdade, pediram a ele um sinal para ele mostrar se ele era o filho de Deus. Ele disse que não daria nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas, que é exatamente a obra. Jesus está falando sobre a sua própria obra, que ele ia morrer, ficar 3 dias. Estamos próximos da Páscoa, a comemoração da Páscoa, a gente sabe que Jesus morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou. Por isso nós celebramos a nossa Páscoa. Então o sinal do profeta Jonas é esse, porque Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do peixe, né? Que não é uma baleia, mas foi um grande peixe que foi vomitado. E isso trouxe para Jesus, talvez, a preocupação de saber qual era o pensamento de seus discípulos. Então ele vai perguntar: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí, os discípulos vão dizer: uns pensam que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos antigos profetas. E Jesus vai perguntar aí para vocês: quem sou eu? E aí, nosso professor trouxe muito bem a confissão de Pedro, que foi a iluminação do Espírito Santo que deu para Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nos debruçamos aqui sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Ele citou muito bem sobre um erro teológico terrível que houve na história da igreja e o cristianismo seguiu por um milênio e meio, nesse erro de que Pedro teria sido o primeiro Papa e de que Pedro é a pedra da igreja, literalmente, e a interpretação errônea, muito equivocada, que foi banida pelos reformadores, não foi eu nem o professor Mateus que mudamos isso, pelos reformadores lá em 1517, de lá para cá, de que Jesus disse sobre aquela confissão de Pedro, a fé de que Jesus é o Messias, Filho de Deus, essa fé que é a pedra angular da igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo sendo Filho de Deus, o nosso Salvador. Veio para nos salvar. Essa é a fé da igreja. Ingressamos na igreja por essa fé. Não mais na lei mosaica, não mais nos ritos mosaicos, não mais pelo judaísmo, mas pela fé na salvação que temos em Jesus Cristo. Essa é a base da igreja, é a fé para que você ingresse na igreja, que nós chamamos também de um corpo de Jesus Cristo. Por isso também a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque depende dele para que a igreja seja igreja. A igreja é formada nele, é feita nele, com a fé nele. Então é sobre essa fé. E o segundo, aqui nesse texto que eu estou lendo hoje, já prova mais um equívoco, porque segundo os dogmas da Igreja Católica Romana, que é quem fez essa deturpação do texto, quem interpretou mal o texto e segue interpretando até hoje, uma das provas é que eles dizem que a palavra do Papa ela é infalível. E se Pedro era o primeiro Papa, e nesse momento ele se tornou o primeiro Papa, em seguida Pedro comete um erro. Em seguida Pedro ele vai olhar para Jesus. Olha o que a gente leu aqui. Jesus começa a explicar para seus discípulos que convinha que o próprio Jesus devia ir para Jerusalém, porque era um profetizado, que nós lemos no livro do pelo profeta Isaías, e era necessário que Jesus padecesse, fosse entregue pelos escribas, anciãos de Israel e fariseus, pelo sistema religioso da época, porque o sistema religioso, seja ele quando ele está distante da essência de Jesus Cristo, por mais que se chame cristianismo, ele é contra Jesus. O sistema religioso tem o hábito de ser contra Jesus. E aqui não foi gente que não era crítico, era tudo religioso.
E eles iam entregar Jesus para ser crucificado. Era necessário isso. E Pedro começa a repreender Jesus, chamar Jesus de cão e dizer: não, de modo algum, tenha compaixão de ti mesmo. Foi o que lemos. Jesus imediatamente entende que Pedro estava influenciado por Satanás. Pedro ali estava influenciado pelo próprio diabo, e Jesus repreende ali aquela influência satânica e diz: retira-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de tropeço, porque não entendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro falhou. Então a palavra de Pedro falhou. Então, segundo o erro que prova que é um erro doutrinário, vamos dizer que a palavra do Papa é infalível e que Pedro seria o primeiro Papa. Então, como o primeiro Papa, a palavra dele acabou de falhar. Então, a Bíblia nos mostra nesse texto que literalmente não, Pedro não era o primeiro Papa, coisa nenhuma. E com certeza a palavra de Pedro não era infalível. A única palavra infalível é a santa palavra de Deus. É a palavra de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. O próprio Pedro vai dizer isso em uma de suas cartas, que nenhuma palavra de Deus é de peculiar interpretação, antes é dada pela iluminação do Espírito Santo, foi dada e deve ser interpretada assim também, pela iluminação do Espírito Santo e não de peculiar interpretação. O próprio Pedro tributava a Jesus a glória e a infalibilidade de sua palavra. Então, dito isso, queridos, nós vamos aqui para o texto que Jesus está explicando para seus discípulos. Uma coisa bonita de Jesus falando em ceia, falando em igreja, falando em corpo, que é basicamente que a gente vai caminhar daqui para frente. A gente vê aqui Jesus, e eu acredito, como meu irmão Eliel também acredita, acredito que Deus também acredita, nós acreditamos, que Jesus forma aqui um sistema congregacional. Por mais, perdoe-me os presbiterianos e os episcopais, que Jesus, sendo o chefe dos chefes, ele nunca cobriu nada de seus discípulos. Né? Jesus, ele vai ainda para a cruz e ele já começa a dizer aos seus discípulos para eles não serem pegos de surpresa. Eu já congreguei em igreja de sistema episcopal e é terrível. Tem dia, recentemente eu soube de uma igreja que foi vendida, literalmente vendida, e um membro tinha, quantos anos ele falou para nós? 30 anos? 30 anos de membro. Ele chegou jovem nessa igreja, foi batizado nessa igreja, casou nessa igreja, criou filhos nessa igreja, já tinha 30 anos, ele e a esposa e a família dele. Eles saíram, domingo era a igreja. Ele sempre congregou por 30 anos. Quando ele volta na sexta-feira, que era o dia de culto, já não era mais. Aquela igreja já não era mais. Já era outra igreja, porque o pastor vendeu para outra igreja, já era outra direção, não tinha mais nada a ver com nada. Vendeu com todo mundo dentro, vamos assim dizer. De porteira fechada. O pastor chegou lá, o que está acontecendo? Ou seja, o sistema episcopal, um decide, todo mundo, ninguém tem que opinar nada, falar nada. Jesus é o Filho de Deus. Como o próprio texto declara aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A autoridade máxima, a pedra angular da igreja, o alicerce da igreja, o fundador da igreja e o sustentador da igreja, e ele não age dessa maneira de forma episcopal. Ele não age assim. Ele está desenvolvendo aqui a igreja, a eclésia. Aqui ele começa esse sistema de eclésia, igreja, organização, grupo organizado de discípulos. E ele desenvolve aqui de uma forma congregacional, porque ele está dizendo para todos o que vai acontecer de forma muito lógica, de forma muito óbvia. E ele não está impondo nada, porque a imposição vem do próprio Pai. Já estava predito, ele está mostrando aqui algo que a palavra de Deus ordena. Outra coisa que Jesus está usando. Nós, como igreja de Cristo, pastores, líderes, só devemos dizer para a igreja, toda a igreja, que devemos obedecer aquilo que já está prescrito na palavra. Jesus está dizendo para os discípulos, convém, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Por quê? Estava escrito. E padeça
muitos seja aviltado, seja crucificado. Já estava escrito, Isaías 53, era a ordenança. Então nós devemos passar para toda a igreja aquilo que está nas escrituras e tem que ter base bíblica, é outro problema. Isso aqui eu já usei para falar sobre essa coisa bonita que Jesus faz. Ele não esconde nada de seu discípulo, ninguém é pego de surpresa. Já fui muito pego de surpresa de pessoas que eram presbítero um dia, foram para um congresso e o cara já voltou pastor. E a igreja toda foi pega e falou, mãe, como assim? A coisa, e ninguém tinha que opinar nada, falar nada, dizer nada, era tudo desse jeito. A decisão vinha de cima, é aquela coisa na vertical, de cima para baixo. Ninguém manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus aqui nos mostra algo diferente. Ele conversa com todos os discípulos. Ele está explicando a todos os discípulos. A eclésia formada. Ah, pastor, mas foi só os 12 aqui nesse momento. Depois a gente vai ver, depois da ressurreição, Jesus vai dizer aos meus discípulos e a Pedro que vão para Galiléia, um monte lá, e lá me verão. No monte da Assunção de Cristo. Lá vai ter 500 pessoas. Lá no monte. Quando Jesus aparece no cenáculo reunido, estão todos que estavam reunidos, não é só os 12. Quando Jesus ele faz isso aí, então ele está sempre falando com todos que estavam reunidos. Quando o Espírito Santo desce sobre todos. Então, a igreja não tem um sistema nem que Jesus desenvolve aqui. Entendeu? Parece mais isso, parece mais congregacional. Eu acho mais sensato e ético até, em todos. Esse sistema mais bonito, mais lógico, né? E obediência à palavra de Deus. E, queridos, Jesus fala dessa obra que ele ia realizar por nós, que era necessário que isso acontecesse. E como nós lemos em Isaías 53, porque era necessário que Cristo padecesse por nós. E ele diz aqui nesse texto, é necessário que eu vá para Jerusalém e padeça. Porque se Jesus não fosse para Jerusalém e não padecesse, nós não estaríamos salvos. Por que o diabo jogou, vamos dizer, aquela última cartada? Porque eu nem entendo por que o diabo fez isso. Nem entendo, porque Jesus é a sabedoria de Deus. É óbvio que Jesus não ia cair nessa conversinha do diabo. Mas eu acredito que está aqui no texto, porque o diabo, ele sabia que essa obra de Jesus Cristo traria salvação para nós. Jesus é o prometido que Deus promete lá no Éden, o prometido da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E a Bíblia vai dizer que foi na cruz do Calvário que Jesus triunfou sobre principados e potestades, os expôs ao desprezo eternamente. Foi na cruz do Calvário que Jesus destruiu o diabo, está escrito lá em Hebreus. Então na cruz Jesus conquistou a nossa vitória. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, depois de ser crucificado, Jesus Cristo faz aquela glorificação que é a confirmação da nossa vitória. A confirmação de que Deus recebeu sua obra e de que agora podemos confiar que estamos salvos na obra de Jesus Cristo. Podemos confiar no poder de Jesus Cristo para nos salvar. Podemos depositar toda a nossa fé somente em Jesus Cristo. Eu gosto de uma fala que minha mãe sempre gosta de dizer: nós adoramos somente a Jesus Cristo e devemos tributar louvor e glória somente a Jesus Cristo, porque ninguém foi na cruz em nosso favor, só Jesus Cristo foi na cruz em nosso favor. Porque aqui nós não celebramos nenhum culto para Maria, nós não celebramos oração para Maria, nem louvor para Maria, nem para nenhum ídolo, nem para nenhum que eles chamam santos. Nós celebramos somente a Jesus porque só foi Jesus que sangrou na cruz do Calvário por nós. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Maria foi apenas uma escrava de Jesus Cristo, assim como nós também somos escravos de Jesus Cristo, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo a sua parte, mas o principal é Jesus Cristo.
o Salvador de Maria, o Salvador de José, o Salvador de João, o Salvador de Pedro, o Salvador de Paulo, o Salvador de toda a humanidade que crê nele é Jesus Cristo. Para Maria está salva, descansando, ela continua descansando, ela não foi ressuscitada, ela está esperando a ressurreição, porque ela era humana, igual nós. E ao homem está destinado a morrer uma vez, depois segue-se ao juízo. Todos os santos da Bíblia estão descansando em Jesus, inclusive Maria. Ela está descansando no Senhor hoje, porque ela creu em Jesus Cristo. Porque ela creu nessa obra que o Filho que ela gerou aqui na terra. Mas o Deus eterno, desde antes da eternidade, é quem entrou na barriga dela e usou o corpo dela para se transformar em carne. Esse Deus, que é Jesus, que ela não pôde gerar, mas entrou nela, é quem entrou no ventre dela, essa luz gloriosa que entrou e se transformou em carne, e se tornou um corpo humano, e se tornou as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. É quem fez a obra de salvação que salvou ela. E ela está salva hoje, descansando em Cristo, porque ela confiou na obra de Deus quando disse que do ventre dela nasceria esse Salvador, que ela geraria pelo poder do Espírito Santo. É por isso que ela está salva, porque ela creu na palavra do anjo quando disse: o Espírito Santo de Deus, a virtude do Espírito te cobrirá. José creu, é por isso que ele está salvo, porque o anjo disse em sonho para ele: ele salvará o seu povo dos pecados deles. José creu, ele acordou do sonho e recebeu Maria como sua esposa. Não denunciou ela como se ela fosse uma mulher adúltera, mas creu na palavra do Senhor de que Jesus é o Salvador. Eles dois juntos registraram Jesus como Jesus, que quer dizer Yahvé é a salvação, porque eles creram que aquele menino ali era o Salvador da humanidade. Eles creram na palavra de Deus pela boca de Simeão, lá no templo. Pela boca de Simeão, quando disse que a salvação para Israel nasceu, e era aquele menino. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos só estamos salvos por causa de Jesus. Portanto, assim como os 24 anciãos lá no céu, que todos nós possamos tributar somente ao Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque só Jesus merece. Mais ninguém merece o nosso louvor, mais ninguém merece a nossa adoração, só Jesus Cristo. Por que você louva a vitória? Você louva para quem? Para Jesus Cristo. Porque nós louvamos, porque Deus veio aqui e louvou Jesus Cristo, só Ele merece, só Ele é digno do nosso culto, da nossa adoração, da nossa devoção, só Ele merece. Amém? Porque Ele se sacrificou por nós. Ele fez essa obra aqui, ó, que o diabo ainda tentou influenciar Pedro. Óbvio que não ia convencer ele. Mas a próxima mensagem que o nosso professor Mateus vai trazer é a continuação do versículo. A gente vai entender também porque Deus permitiu que o diabo falasse aquilo e que estivesse aqui, porque Jesus, o nosso mestre, vai usar essa deixa para nos ensinar que assim como Ele padeceu, é necessário que também carreguemos a nossa cruz e soframos por Ele, pela causa dele. Mas isso é um tópico da próxima mensagem, está elencado na próxima mensagem. Porém, o fato de hoje é que Jesus Cristo obedeceu ao Pai. Jesus Cristo explica para a sua igreja naquele momento que estava em volta dele, que era aquele grupo pequeno. Aquele grupo pequeno ali, estava em volta, começando. Ele explicou para todos ali, com respeito a todos, de que ele ia para Jerusalém cumprir essa ordem do Pai, e ele cumpriu em nosso favor. É por isso que estamos aqui hoje para celebrarmos. Na verdade, para ministrarmos, para realizarmos a Santa Ceia em memória, para anunciarmos a morte de Jesus. Levanta, filho, certo? Não, dorme não. Para anunciarmos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém? Amém. Vamos começar em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, que é muito
Vamos iniciar a celebração da Santa Ceia do Senhor. Como nós acordamos aqui, como igreja, nós decidimos que todo dia domingo seria a celebração da Santa Ceia. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então vamos seguir a regra que o Espírito Santo ordena para nós. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. 1 Coríntios 23, 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual é o exame exigido pelo Espírito Santo? Primeiramente, o exame de consciência. Realmente cremos na obra de Jesus Cristo? Realmente cremos que só Jesus Cristo é o nosso Salvador? Realmente cremos que um dia Jesus Cristo vai voltar, porque quando comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Cremos, estamos na esperança da volta de Jesus Cristo. Essa é a nossa única esperança? Sim. O exame é basicamente assim. E sabemos que todos nós temos pecado. Portanto, se você crê em Jesus aqui na igreja bíblica do amor de Deus, esse é o exame. Se você crê em Jesus Cristo verdadeiramente, na obra dele, se você crê que ele morreu e ressuscitou, se você crê que ele um dia vai voltar, se você está esperando a volta dele, se você faz parte da mesa dele, quer comunhão com ele, se você quer viver uma vida dentro do corpo de Jesus Cristo, então coma do pão e beba do cálice. As únicas exigências bíblicas para todos nós participarmos em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos usar este momento para confessar, se você tem algo a confessar, se sua consciência te condena, confessa ao Senhor. Nós temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é quem fez a propiciação pelos nossos pecados. Nesse momento, abra seu coração para Ele. Todo Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Clamamos pelo sangue de Jesus nesta hora. Clamamos a Deus pela bondade e misericórdia que vem sobre nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Humildemente, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, pelo amor de Jesus Cristo, teu Filho, poder de Deus, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas. Perdoa-nos, ó bondoso Deus, porque somos pecadores, carentes da tua bondade e da tua misericórdia. Ó, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica, Senhor. Ó, vem nos purificar, Pai Santo, com o sangue precioso de Jesus Cristo, ó Pai. E que possamos, ó Deus, ter comunhão contigo, ó Pai, dessa mesa santa e gloriosa. Ó Deus amado, participarmos do corpo santo e do santo sangue de Jesus Cristo que nos dá vida eterna, Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e por tua bondade e misericórdia,
Nos dá graça, Senhor, para te obedecermos. Nos dá graça para te servirmos, Senhor. Ó, por misericórdia e graça, pedimos em nome de Jesus, inclina os nossos corações ao teu santo temor, Pai, para te servirmos com fidelidade. Ó Deus, com toda a nossa lealdade entregue somente a Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Traz o pão, meu filho, em nome de Jesus, vamos dar graça ao Senhor, pelos elementos do pão. A igreja estende a mão para cá, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por este pão, que a partir desse instante, Pai, simboliza para nós o santo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual fazemos parte, Pai. Cada um de nós somos membros uns dos outros, ó Pai. Dependemos uns dos outros e todos juntos dependemos do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Todos nós, cada um de nós, temos a nossa utilidade no corpo santo de Jesus, Pai. E reconhecemos isso hoje, Senhor, que nenhum de nós é desprezível, nenhum de nós, Senhor, pode ser lançado fora, Senhor, nem desprezado, porque cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função, Senhor. E agora estamos diante de Ti, Senhor, rogando, ó Pai, que o Senhor venha abençoar nossas vidas e a nossa comunhão nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vem-se-á, o Mestre chama, vem-se-á. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, Vem-se-á. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, todos nós podemos participar em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes. Faremos algo diferente, bem legal para as crianças, em nome de Jesus. A igreja estende a mão para cá. Bondoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus, pela obra que ele realizou por nós, pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado, Senhor, por nós, para a nossa redenção, Senhor. Este sangue de Jesus Cristo que selou, meu Deus, a nova aliança, o Novo Testamento, Pai. E que podemos agora, Senhor, ter vida eterna e as promessas, ó Pai, que o Senhor fez ao teu povo, Senhor, aos antepassados, ó Deus, chegam a nós. E todas as promessas nós temos o sim e o amém. Sobre nós, como igreja de Jesus Cristo, não vale encantamento e nem adivinhação. Sobre nós, como igreja de Jesus Cristo, ó Pai, nós temos a promessa da tua presença conosco e dissemos propriedade peculiar do Senhor nosso Deus. E tantas outras promessas, Pai, nós te agradecemos. Ó Deus, graças damos, porque a partir desse momento, esse suco de uva simboliza para nós, Pai, o santo sangue precioso de Jesus, Pai. Nós tomamos a partir desse instante como símbolo do sangue de Jesus e nós te damos graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim,
morte aqui. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Glória a Deus. este cálice é o novo testamento do meu sangue. Jesus disse: fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Na esperança da volta de Jesus Cristo, que possamos todos, anunciando a morte dele, bebermos, participarmos do sangue dele neste momento. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencerei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Ó Deus amado, Pai eterno, em nome de Jesus nós te damos graça por este momento, Senhor, de comunhão. Comunhão eterna com teu Filho amado Jesus. Comunhão contigo, ó Pai, comunhão uns com os outros. Comunhão com a igreja de Jesus Cristo, a invisível, Senhor. Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade, por esta honra que o Senhor Deus nos concede, Pai. O Senhor nos deu a graça, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, nos deu a fé, Senhor. E hoje estamos aqui, Senhor Deus amado. Isso é uma honra para nós. Isso é um privilégio, meu Deus. Queremos te agradecer nesta noite. Graças damos pela tua santa presença em nosso meio. Graças damos pelo mês que findou. Graças damos por esse mês, Senhor, que iniciou. E esse é o primeiro domingo, Senhor. Ó Pai eterno, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, Jesus. Entregamos em tuas mãos, Jesus amado, a nossa semana que está se iniciando hoje. Entregamos em tuas mãos, Senhor Deus amado, ó Deus querido, nosso viver. Pedimos que a tua bênção venha sobre nós, Senhor. A tua bênção, ó Pai, que nos enriquece e não acrescentará nenhuma dor, meu Pai. Pedimos, ó Deus, por tua bondade e misericórdia. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, venha nos livrar do maligno, nos dê tua proteção, ó Pai. Sim, Senhor. Por tua bondade e graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. O grande amor de Deus, nosso eterno Pai. Assim seja. A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco. Seja com todo o corpo do Senhor Jesus, nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a